Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre fundos imobiliários de galpões logísticos. A gente está no meio de uma série que são os ativos imobiliários. Falamos nos episódios passados sobre ativos imobiliários de uma forma geral, falamos sobre imóveis próprios e como investir, o que avaliar, LCIs, CRIs e fundos imobiliários de papel e também fundos imobiliários de lajes corporativas. E hoje falaremos sobre galpões logísticos e industriais, né? Antes de apresentar aqui meus parceiros, colegas de bancada, dois recados rápidos. O primeiro é que você está convidada ou convidado a seguir nosso Instagram, @instabtcompany, bastante conteúdo exclusivo por lá. E também, como o Marquinho manda eu fazer todo episódio, né, o velho disclaimer de que nada aqui é uma recomendação de investimento. A gente fala sobre produtos, sobre estratégias, são informações que você deve avaliar com cautela e para fazer a sua análise de carteira pessoal, contrate um profissional especializado, né? Até como o nosso Rafael aqui, CFA, CFP, sei lá que mais certificação ele tem aí, mas um profissional que cuide especificamente da sua carteira, tá? Sem dicas gerais para todo mundo. Investimento é uma coisa séria, leve a sério. Bom, então vamos lá, apresentando aqui Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala, Rafa, tudo certo? Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Lembrando que a gente está com as inscrições para o nosso curso de finanças abertas, né? O www.btcompany.com.br/GFP, curso bombando, virtual, super sucesso. Então, vamos lá falar hoje sobre fundos imobiliários que investem em galpões logísticos, tema muito interessante. Muito bom, muito bom. E voltando com a gente sentiu falta, viu, Marquinho? Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. E aí, tudo certo? Tudo excelente, Habib, tudo ótimo. Estou de volta aqui ao BTC Money, né? É uma honra participar desse 23º episódio da nossa série. Falar hoje sobre fundos de investimento imobiliário, né? De galpões logísticos, fundo de tijolo mesmo, Habib. É isso daí. Muito bom, vamos que vamos, bem-vindo de volta, né? E agora vamos começar a falar sobre o assunto, né? Especificamente fundos imobiliários, né? Então a gente está nessa série de ativos imobiliários, o fundo é uma forma interessante para investidores, aí até para os próprios negócios, para prosperarem através desse investimento, e especificamente essa parte de fundos imobiliários que investem nessa área logística, galpões logísticos, galpões industriais. Então, Rafa, conta um pouquinho para a gente, né, do que se trata esse tipo de investimento, algumas peculiaridades você pode levantar aí para o pessoal que está ouvindo a gente no BTC Cast, no podcast, ou vendo pelo YouTube. Vamos lá. Os galpões logísticos, né, que são alvos dos investimentos dos fundos imobiliários de logística, eles basicamente servem para fazerem parte da operação logística de diversas empresas em diversos setores, né? Então, é muito comum que as empresas do varejo precisem desses galpões para que eles sejam utilizados como centros de distribuição. Então, todo o produto, todo o estoque ou parte do estoque fica armazenado nesses centros de distribuição e depois são distribuídos para os pontos de venda físicos, né? Que aí podem ser as lojas que ficam dentro de shoppings, lojas que ficam dentro de centros comerciais, supermercados. Muitas vezes esses galpões também são utilizados dentro de setores como agricultura, para fazer o armazenamento de grãos, por exemplo, que serão exportados, etc. Então, uma das características muito importantes desse tipo de empreendimento é a localização, né? Se existe uma infraestrutura logística ao redor desses galpões que favoreça justamente o escoamento de todos esses produtos. Uma outra característica importante, que é uma tendência atual, que já vinha acontecendo e que foi reforçada agora, é que todo e qualquer produto vendido via e-commerce, via web, necessariamente está armazenado dentro de um centro de distribuição ou de um galpão logístico, né? Às vezes o produto em algumas redes de varejo ele sai da loja, então o cliente pode fazer a compra via e-commerce e esse produto sair da loja, mas isso é mais raro. Então, grande parte do produto que é vendido via e-commerce fica armazenado nesses galpões. E, obviamente, com essa tendência agora
mais ainda, né? O aumento das vendas online, das vendas via e-commerce, a demanda por esse tipo de ativo vai aumentar bastante. Uma outra característica importante são as características técnicas dos galpões. Por exemplo, a altura do galpão, se ele tem espaço para manobra, né, quando a mercadoria chega, se eles são galpões modernos, se é possível que esse galpão seja locado para diferentes clientes, ou seja, se ele pode ser modulado, se ele foi constituído em módulos, porque aí você diversifica risco. Qual que é a capacidade dele em termos de peso, né? Quanto que esse galpão tem de estrutura, quanto que ele aguenta colocar de peso, de mercadoria. Então, todas essas características também são importantes. Lembrando que tudo isso a gente consegue ver nos relatórios de gestão dos fundos imobiliários. E aí, como características gerais, que são coisas que se aplicam a qualquer investimento imobiliário, é muito importante a gente entender qual que é a diversificação. Então, a diversificação dos clientes que estão alugando os galpões que fazem parte do fundo imobiliário, diversificação geográfica, diversificação setorial desses clientes, consistências, se são fundos antigos ou se não são fundos antigos. Então, todos esses pontos são pontos relevantes que a gente está avaliando o investimento em qualquer fundo imobiliário e também nos fundos imobiliários que investem em galpões logísticos, né? Esses fundos também, como qualquer outro, a regra geral, 95% da renda aferida ela é distribuída em forma de dividendos mensais e o cliente ele paga o aluguel para o fundo e o fundo distribui essa renda para os cotistas, tá ok? Muito bom. E aí, Marquinho, eu queria aproveitar aqui e perguntar para você, por que um ser humano poupador deveria avaliar fundos de investimento em galpões logísticos para poder adicionar aí a sua carteira de investimento? Você vê alguma característica específica aí que é legal da pessoa avaliar para diversificação? Excelente pergunta, Habib. Eu sou meio suspeito a falar porque eu adoro investir no ramo imobiliário. Para mim, a ideia de ter um ativo real por trás, a longo prazo, gera muito mais segurança e menos riscos, né? E especificamente no ramo logístico, Habib, uma qualidade que a gente viu, por exemplo, agora no meio da crise do coronavírus, é que os galpões logísticos, os fundos de investimento em galpões logísticos não se prejudicaram tanto quanto outros tipos de investimento no ramo imobiliário. A gente vai gravar o próximo episódio sobre shoppings, né? A gente vai falar, esse ramo se prejudicou pra caramba, né? O galpão logístico, ele já tem aí uma resiliência muito maior, né? E mesmo em tempos adversos consegue trazer algum tipo de rentabilidade. Então, por exemplo, mesmo nessa crise que praticamente todo mundo está passando, né? Varejo caindo 40% aí em relação ao ano passado, a logística ela continuou, porque as pessoas estão continuando consumindo, então se demonstrou um tipo de investimento resiliente, né? Mesmo em situações de crise. Eu gostei bastante de analisar aí esses fundos logísticos. Muito bom, né? Para você que é um fã do Taleb, né, Marquinho? Talvez haja uma característica aí de antifragilidade, né, nessa área, dada a necessidade da população, né, em relação a essa infraestrutura, como o Rafa falou mesmo, de toda a parte de distribuição de produtos, em qualquer setor da indústria, né? Isso é muito importante. E aí, pessoal, bom, a gente começou na semana retrasada, né, a trazer alguns fundos para ilustrar um pouco disso que a gente está falando, né? Então, sair um pouco da teoria dos livros e pôr a mão na massa, né? Então, a gente pegou aqui alguns fundos para comentar. Eu vou começar com o Marquinho, né? Já falando sobre um dos que você escolheu. Então, vamos lá. Começa aí, Marquinho. A gente acha que separou 5 aqui e vamos tentar abordar rapidamente sobre eles. Qual foi o primeiro que você viu aí? Legal, Habib. O primeiro que eu vi foi um fundo do BTG, tá? O BTG Pactual Logística. O ticker dele é BTLG11, tá? É um fundo imobiliário que tem como característica alugar aí para empreendimentos comerciais e aí especificamente armazéns logísticos, varejo, plantas industriais e ainda tem algum tipo de liquidez, né, em letras financeiras, né? A grande maioria desses fundos mantém algum tipo de liquidez, tá? Até para, pô, se um dos locatários sair, tem que continuar pagando condomínio, né? Tem que continuar mantendo as coisas, então é sempre importante ter todos os fundos, eles têm aí essa característica de algum tipo de liquidez em instrumentos financeiros. Bom, esse fundo, o BTLG11, tá com uma taxa de administração de 1,48%,
tá? Sobre o PL. E o último retorno dele, Habib, que legal, foi de R$ 0,5, ou seja, 50 centavos por cota, ou 0,8% do valor da cota, né, patrimonial. Isso é bem legal, Habib, porque assim, a gente está falando de um dividend yield de mais ou menos 0,5% ao mês. Se a gente levar isso ao ano, né, óbvio que tem vários riscos, né, de algum locatário entregar, mas a gente está falando de uma rentabilidade de mais de 6% ao ano, e essa rentabilidade que chega para a pessoa física, ela é, lembrando, isenta de imposto de renda. Eu estou falando de 300% CDI, né? Ainda mais com a expectativa de cair os juros. Tá? E aí eu achei legal esse fundo, Habib, por que eu separei ele? Porque ele, desde novembro desse ano, de 2019, desde novembro do ano passado, ele está com 0% de vacância. Isso é bem legal, né? O que mostra realmente que a gestão deles é muito boa em deixar tudo sempre locado, tá? Eles têm, hoje são 6 unidades, tá? De logística distribuídas pelo Brasil, então tem praticamente Vinhedo aqui em São Paulo, Vila Pirituba aqui na capital, tem também um galpão logístico lá em Navegantes, e tem caras de nome alugando, como por exemplo a Fensa, Itambé. Tá? Hoje esse fundo, com esses 6 imóveis sendo locados, tem sua locação, né, tem sua diversificação de recebimento de aluguel, hoje 41% vindo de atividades de logísticas, 20% de frigorífico, 18% de automobilístico, 10% de laticínio e somente 4% de varejo. Esse foi o primeiro fundo que eu separei para apresentar para vocês, o BTLG 11. Habib, você separou 2 também, né? Separei. Vou falar de um deles agora, né? Eu tenho 2 aqui um pouco mais alternativos, né? Eu gosto de dar uma olhada, é um assunto talvez nem todo mundo que conhece um pouco do mercado tem acesso, né? Eu vou cavocando ali, mas eu gosto muito de ver os ativos que estão dentro dele. É uma coisa que eu aprendi bastante com o Rafa, inclusive, é dar uma analisada bem a fundo, tanto nos ativos como nos próprios locatários, né? Que estão lá que são administrados pelo fundo, né? Esse fundo aqui é o fundo, ele chama Industrial do Brasil. O ticker dele é FIIB11. E esse fundo, ele não é especificamente logístico, né? Esse fundo, ele investe em um parque industrial, chama Perini Business Park, né? Fica lá em Joinville, e o parque, ele tem galpões logísticos e galpões industriais, principalmente. Então, são indústrias mesmo. Lá funciona metalúrgica, mecânicas, indústrias que estão no setor automotivo, né? Autopeças, enfim. E também algumas áreas de distribuição. Tem até faculdade dentro do empreendimento, né? Então, ele é bastante variado, mas aí talvez a gente até possa colocar ele dentro desse grande setor aí de galpões, tá? Até porque não são lajes corporativas, ele tem muito mais a ver mesmo com os galpões. Ele é administrado pela Coin Valores, que é uma administradora um pouco menor, aí não tão conhecida, mas o ponderado desse fundo, né, além dele ter essa característica de ter um empreendimento, né, com vários galpões dentro dele, né, que esse empreendimento ele é bastante moderno. Então, é um condomínio, tem toda a parte de infraestrutura, serviços, né, várias hospitalidades, né, dentro do condomínio, né. Ele hoje ele está com uma cota em torno de R$ 490, né, então é uma cota com valor alto, se a gente pensar em boa parte aí dos fundos imobiliários, né. Então, o pessoal que vai investir nele acaba desembolsando um valor um pouco mais alto, né. Essa cota de 490 está um pouco acima do valor patrimonial por cota, que é de R$ 423 mais ou menos, né? Então, o preço pelo valor patrimonial da cota está em torno de 1,16, mas ainda assim é um empreendimento interessante, né? O yield dele não é tão agradável aí quanto o que você falou, viu, Marquinho, do seu, mas é ainda sustentável, um pouquinho menos de 0,4% se a gente falar na base mensal, né? Mas eu acho interessante compartilhar esse fundo porque ele tem um empreendimento bastante moderno, que é esse parque industrial que fica lá em Joinville. É uma região que está se desenvolvendo bastante industrialmente, né? Então, se a gente pega aquele conceito que o Rafa colocou alguns episódios atrás, né? Location, location, location. É interessante porque é uma região que está se mostrando em desenvolvimento, né? Então, acho que vale a pena trazer esse fundo para cá. Rafa, vamos lá, sua vez. O que você viu aí para gente? Beleza, pessoal. Eu peguei um fundo aqui da XP,
XPLG11. Então, eu vou falar de alguns índices primeiro e depois falar um pouquinho sobre características mais qualitativas. Tá? Então, esse fundo é um fundo de 1,6 bi, significa que ele tem muita liquidez, muito volume, isso é um ponto positivo, 146 mil cotistas, tem um dividend yield médio de 5,6%. Tá? Ele está com o valor da cota um pouquinho acima do valor patrimonial, então a cota está sendo negociada a mais ou menos R$115 e o valor patrimonial 109 aproximadamente, e ele gira um volume médio de negociação de quase 5 milhões por dia, o que significa que se você quiser provavelmente se desfazer de uma carteira de 1 milhão, que seria 20% do volume negociado diário, é tranquilo, né? Normalmente essa é a conta que a gente faz, pega o volume médio negociado diário, 20% disso é mais ou menos o que a gente conseguiria vender, tá? A vacância dele nos últimos meses foi de 4%, tá ok, está se mantendo, ela não aumentou, né, mesmo com a crise atual, e é um fundo de junho de 18, ele tem 2 anos, não é um prazo tão longo, mas já dá alguma segurança, ou seja, a gestão já tem a gente já fica um pouco confortável com a gestão, porque tem algum histórico para a gente olhar o que eles fizeram ao longo desse período, tá? Falando um pouquinho mais a respeito das características outras do fundo, então, ele é um fundo que tem uma diversificação também interessante, tá? Os locatários são nomes bastante conhecidos, então muita empresa aqui do varejo, com atuação no varejo. Então, ó, Leroy Merlin, Renner, Grupo Pão de Açúcar, Dia, Via Varejo, Panasonic, Unilever, esse é o grosso, é a maior parte da receita, tá? E aí tem 21% de outros locatários. Então tem uma boa diversificação e clientes de porte, clientes grandes, também gera bastante segurança, tá? Por setor, aí a gente tem então comércio varejista, material de construção, comércio e distribuição de alimentos como os principais. Os contratos, o prazo médio de vencimento dos contratos é de até 3 anos. Então, até 2023, a maior parte desses contratos vai ter que ser renegociado. Isso já não é um ponto tão positivo. 3 anos é um prazo meio curto. Normalmente, os galpões logísticos, em média, os contratos são de 5 anos. Tá? Então, esses contratos devem ter sido feitos algum tempo, né? Lá no início, 2018. Então, a maioria deles vence em 2023. Significa que tem algum risco aí na hora de fazer essa renegociação. A gente não sabe muito bem se os termos vão ser mais favoráveis ou não, mas de qualquer maneira, a princípio, a tendência é que esses clientes se mantenham. Então, porque são clientes grandes, existe um certo conforto por esse lado, mas o prazo é um pouco curto, tá? E em relação à diversificação geográfica, está muito concentrado em São Paulo, quase 50% dos galpões, e uma característica também um pouco distinta, 35% em Pernambuco. Como o eixo econômico brasileiro é São Paulo-Rio, a maior parte dos empreendimentos imobiliários está esses dois estados, né? Mas no caso específico desse fundo, tem uma concentração grande lá em Pernambuco. E aí tem ainda um pouco em Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São Paulo é 48%, Pernambuco 35%. O restante está dividido nos outros estados. Então, a diversificação geográfica também é interessante. E se a gente verificar o número de galpões, é um pouco maior ainda do que aquele número de clientes, né? Porque o Dia, por exemplo, só para citar um exemplo, ele tem locações em mais de um galpão. Tá? Então, isso também é importante porque você fideliza mais o cliente. Né? Se o cliente tem contratos com você em diversos galpões da sua carteira, isso obviamente vai ser mais fácil de renovar o contrato com esse cliente porque ele tem uma dependência maior daquelas instalações. Tá? Então, acho que é um fundo bastante interessante, bastante seguro. Tem só que ficar de olho nessa questão do valor patrimonial em relação à cota. Né? Já está 5% acima, que é justamente o yield que é distribuído, então está sendo negociado num valor justo. Se essa cota começar a ir para 120, 130, aí a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a gordura, vamos dizer, para um ganho maior, ela já deixou de existir. E é interessante notar também que, se a gente olhar para outros setores, é um pouco do que o Marquinhos estava comentando, efetivamente esses fundos de galpões logísticos sofreram menos. Então, é mais comum a gente hoje ver fundos de galpão logístico, galpões logísticos, com o valor da cota superior ao valor patrimonial do que fundos imobiliários de outros setores. Show de bola. Boa, Rafa. Bom, Marquinhos, eu vou falar o meu antes, depois você finaliza então,
tá? Eu peguei mais um fundo aqui um pouco mais alternativo, né? Até porque esse trata de logística agro, olha que beleza. Talvez seja o único fundo aberto, aí, fundo de investimento imobiliário aberto, que foca nesse setor. Tá? Esse é um fundo gerido pela Quasar Asset Management, né? E o fundo é o Quasar Agro, e o ticker é QAGR11. Ele é um fundo de logística, só que ele investe especificamente, está rolando aí pode rolar assembleia em breve para mudar um pouco a estratégia, mas por enquanto ele investe especificamente em silos de armazenamento de grãos, tá? Hoje eles têm no portfólio 46 desses silos, né, espalhados aí em 4 unidades, todas no Paraná, né? E tem um locatário, que é a Bela Agrícola, que é dona dessas 4 unidades. Então é interessante entender como essa empresa atua, como está a sustentabilidade dessa empresa, para entender um pouco também da sustentabilidade do fundo, tá? Mas é interessante porque tem mais um pouco daquela característica antifrágil, né? Afinal lida com o setor agro da economia, né? Que dificilmente vai quebrar, mesmo com crises como a gente está passando hoje, e é um setor fundamental para poder escoar essa produção. Tá? Então esse fundo ele atua hoje especificamente nessa parte. Eles têm um altíssimo, uma taxa de administração, uma taxa de gestão muito alta na minha visão, 0,75% sobre o patrimônio líquido, né? Então os gestores eles gostam de comer bem, mas ainda assim você tem um yield razoável, em torno de 4% ao ano, tá? Então acho que é interessante a gente analisar os vários tipos de galpões logísticos, né? Muitas vezes o que é oferecido para a gente, ou que algum profissional de investimentos coloca para a gente, são os grandes operadores logísticos, né? Só que às vezes a gente consegue observar boas oportunidades em outros pontos, né? O que me interessou nesse fundo, que eu também sou investidor, coincidentemente, né, sempre com um pouquinho de cota, é justamente a relação entre o preço pelo valor patrimonial. Né? Quando eu adquiri algumas cotas desse fundo, ele estava numa relação de preço por valor patrimonial de 0,86. Né? Então ele estava bem descontado, hoje está 0,91. Então ainda é uma barganhinha aí, pelo menos pensando de forma bem pragmática aí no valor patrimonial, que hoje está em torno de 480 milhões de patrimônio líquido. Tá? É isso. Então, esses foram os dois que eu vi, né? Então, o FIB11 e o QAGR11. E aí, para finalizar, Marquinho, qual que foi o último que você analisou aí? O último que eu analisei aqui, Habib, foi o 20 Logística, da Casa 20, que é uma casa assim de gestão de recursos fantásticas. Eu acompanho eles há bastante tempo. E aí o ticker desse fundo especificamente é o VILG11, tá? Habib é um pouquinho maior, né, do que esses que você comentou, né? Você trouxe alguns aí que investem em um tipo de ativo, né? Esse fundo da 20, Habib, ele atua em 9 imóveis, mais de 238 mil metros quadrados. E aí separei aqui os principais locatários, né, desse fundo, com o Tokstok 20%, afinal, inclusive esse é o motivo pelo qual eu separei esse fundo para apresentar para vocês, eu já explico. Depois Ambev, Netshoes, Privale, ou seja, só indústrias realmente robustas, né? Pet Love, inclusive, que a gente já falou no nosso BTC Journal. E uma coisa legal sobre esse fundo, Habib, é que por segmento de atuação, 51% da sua receita vem de atuação de e-commerce, que a gente sabe que tende aí a aumentar, tende a se consolidar cada vez mais. Ou seja, olhando para os locatários desses ativos, desses 9 galpões logísticos, a gente vê uma tendência deles continuarem pagando o aluguel. Tá? Principalmente localizados em Minas Gerais, com 63% do portfólio, mas também tem alguma coisa no Rio Grande do Sul e Espírito Santo. E por que eu separei esse fundo para apresentar para vocês? É porque eles acabaram de comprar um galpão logístico lá em Extrema, tá? E já compraram ele com um contrato de aluguel para Tokstok de 10 anos. Isso aumentou, viu, Rafa, que tinha comentado ali sobre o prazo médio de recebimento de aluguel
né, de contrato deles, aumentou de 3,3 anos e foi lá para 4,5 anos. Ou seja, os contratos que eles têm, né, uma siglazinha que eu até separei para apresentar para vocês, que é WAULT, que é Weighted Average of Unexpired Lease Term, né? O prazo médio ali dos contratos que você tem. Tá? Então, é óbvio que quanto maior esse número, maior a estabilidade, mais tempo você tem de contrato com aqueles seus locatários. Tá bom? E foi justamente essa compra também que aumentou a exposição desse fundo de 38% para 51% da receita exposta ali ao e-commerce, né? Como é o caso da Tokstok. Tá bom? Hoje, a receita desse fundo, isso é legal, cara. Você tinha me perguntado, Habib, vale a pena investir em galpão logístico? Cara, só em maio, esse fundo, claro, esse conjunto de novos galpões logísticos, só em maio rendeu 3,6 milhões de reais, que foram distribuídos ao cotista, uma distribuição de 52 centavos por cota, lembrando que isento de qualquer imposto de renda para pessoa física, né? Ou seja, comprar um pedaço de um fundo desse é comprar uma parte de um grande galpão desse daí, tá? E aí, só para complementar, o Rafa tinha falado sobre liquidez, né, no mercado secundário, quando ele comentou do fundo da XP. Isso é uma coisa, gente, muito importante. Tá? Às vezes você compra um fundo imobiliário e depois você precisa da grana, não tem ali uma contraparte para comprar essa sua cota. Tá? E esse, Rafa, também é um fundo bastante líquido, tá? Por dia, ele tem negociado em média 3,7 milhões de reais. Ou seja, se você quiser comprar lá 100 reais um fundo, certamente no meio desses 3,7 milhões você consegue uma liquidez para comprar ou vender essa cota. É isso aí, Habib. Esses foram os dois fundos que eu separei aqui para apresentar para vocês hoje, o BTLG11 e o VILG11. Muito bom, muito obrigado. A gente falou de vários aqui, né, pessoal? E aí ficamos então por aqui nesse episódio que a gente falou sobre fundos de investimento imobiliário, especificamente em galpões logísticos e galpões industriais, né? Então eu queria agradecer, Rafa, muito obrigado pela participação. Manda um abraço para a galera. Obrigado, Habib. Valeu, Marquinho. Obrigado por todo mundo que acompanhou a gente. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu, Marquinho. Valeu, cara. É isso aí, Habib. Muito obrigado pelo convite. Obrigado vocês por terem ouvido, assistido até aqui. E até o próximo BTC Money. Muito obrigado, obrigado você. De novo, acompanhe a gente no Instagram também, @instabtcompany, e temos um encontro marcado no próximo episódio. Lembrando que falaremos sobre fundos imobiliários no setor de shoppings. Olha só que legal, agora nessa crise maluca, né, o setor que foi bastante impactado. Vale a pena falar sobre esse setor. Nos vemos então no próximo episódio. Um grande abraço, tchau, tchau.